Para entender a magnitude dessa dispensa, precisamos voltar no tempo e contextualizar a importância do palco. Por décadas, os festivais não foram apenas mais uma atração de fim de semana. Eles se consolidaram como verdadeiros celeiros de talentos. Vindo de uma cidade pequena, com a bagagem cheia de melodias e a voz lapidada em corais de igreja, aquele cantor representava o sonho de muitos. Sua paixão pela música gospel era a força motriz que o levou até ali, movido não só pelo desejo de fama, mas principalmente pela vontade de tocar corações e transmitir sua mensagem através da canção. Ele sonhava em inspirar, em levar conforto e alegria, usando seu dom como ponte. Mas o que ninguém sabia é que, para aquele cantor, aquele não seria uma parede, e sim um impulso para uma nova e inacreditável virada. De crianças prodígios a vozes consagradas, muitos artistas deram seus primeiros passos ou reafirmaram sua carreira sob os holofotes do programa. Sua voz potente e cheia de alma preencheu o estúdio. Cada nota era entoada com uma intensidade palpável. Cada palavra da canção gospel parecia sair de um lugar profundo dentro dele. A plateia reagiu, aplaudindo e se emocionando com a entrega do jovem. Ele estava ali, vivendo seu momento, sentindo a energia da música pulsar em suas veias, convencido de que aquela performance seria inesquecível, e de fato foi, mas não exatamente da forma que ele esperava. E dentro dessa dinâmica, os festivais se tornaram um sonho para aspirantes a cantores, uma vitrine que poderia mudar vidas do dia para a noite. Os aplausos ecoavam, mas logo se misturaram ao silêncio tenso que precede o veredito. Os jurados, figuras renomadas no cenário musical, começaram suas avaliações. E foi ali que o sonho do cantor momentaneamente estraçalhou. As palavras não foram as de aprovação total. Houve ressalvas na técnica, na interpretação, ou talvez na adequação ao que o júri buscava naquele momento. A produtora do evento fez uma observação que soou como um balde de água fria. A expressão no rosto do jovem mudou. A alegria deu lugar a uma visível decepção, quase incredulidade. Ele tinha entregado tudo, mas o não veio. A pressão era imensa. Ali diante de milhões de telespectadores e de um júri exigente, o futuro de uma carreira podia ser decidido em minutos. Foi nesse cenário de pura adrenalina e esperança que o cantor pisou pela primeira vez. Quando as luzes se acenderam e a orquestra iniciou os primeiros acordes, ele se transformou. Ao final da apresentação, a expectativa era quase insuportável. Naquele instante, a impressão que ficou para quem assistia e para o próprio rapaz era de que aquela era a última nota de sua melodia. O fim de sua jornada no estrelato. Você sente que nasceu para louvar? O Senhor ouviu o seu clamor e está enviando uma oportunidade única. O Festival Caça Talentos da Rádio Maranata Missionária e da gravadora SN Produções. Uma porta se abre para quem tem um coração disposto a adorar. Em breve, esse mover de Deus estará bem perto de você. Fique atento. Prepare-se. Deus tem algo lindo reservado para a sua vida. Não perca essa bênção. Ainda sob o impacto das luzes e da energia do palco, mas agora envolto pela crua realidade dos bastidores, o rapaz sentiu o peso da decisão. O sorriso forçado que ele manteve para as câmeras desabou assim que as portas se fecharam. A dor da decepção era um nó na garganta, misturada à insegurança. Ele tinha dedicado meses, talvez anos, a aprimorar sua voz, a sonhar com aquele momento. E em questão de minutos, parecia que tudo tinha sido em vão. Longe dos holofotes e da pressão da plateia, ele voltou às suas raízes. Começou a frequentar pequenos eventos, a tocar em igrejas locais, a interagir mais de perto com seu público. Dedicou-se a estudar, a compor novas músicas, a aprimorar sua técnica vocal. Aquele período de invisibilidade após o evento foi, na verdade, um laboratório. Ele estava se preparando para sua virada inacreditável, construindo as bases de um sucesso que, àquela altura, ninguém poderia prever. O que parecia um fim era apenas o começo de uma história ainda mais inspiradora. A pergunta martelava em sua mente: será que meu sonho acabou aqui? Os dias seguintes foram um borrão de sentimentos conflitantes. Se a dispensa dele gerou algum comentário nas redes sociais ou em rodas de conversa, o que é comum para participantes de programas de grande audiência, ele sentiu o impacto. Cada comentário, cada olhar de pena, parecia reforçar a ideia de um fracasso público. Pode ter sido o conselho de sua avó, que sempre o incentivou, ou a visão de uma criança cantando uma de suas músicas simples em um culto na igreja. Foi a percepção de que a arte não se limita a um único palco ou a um único veredito. Aquele não definia seu valor como artista,
apenas o direcionava. Ele decidiu que a frustração seria seu combustível, não seu fim. Ele se recolheu. A paixão pela música, que antes ardia como uma chama intensa, agora parecia apenas uma brasa moribunda. A tentação de desistir, de guardar o violão e buscar um caminho mais seguro, era enorme. Afinal, a rejeição em rede nacional era um atestado pesado. Foi uma batalha interna, brutal. O rapaz passou noites em claro, revivendo cada detalhe da apresentação, cada palavra dos jurados, procurando justificativas. Acreditou, por um tempo, que talvez não tivesse talento suficiente, que seu lugar não era nos palcos. Mas no fundo algo ainda o impulsionava. Talvez fosse a fé que o moveu desde o início, ou a lembrança das pessoas que acreditavam nele. O ponto de virada não foi um momento grandioso no festival, mas um sussurro em sua própria consciência. Com essa nova perspectiva, ele começou a se reerguer, mas de forma diferente. Aquele período de reflexão e aprimoramento, longe do burburinho do festival, foi o verdadeiro catalisador da virada inacreditável do rapaz. Ele entendeu que, se um palco não se abria, ele criaria o seu próprio. Aulas de canto mais focadas em técnica e interpretação, workshops de composição, e até mesmo se aventurou a aprender sobre produção musical. Aquele não, em vez de um fim, tornou-se um convite para o aperfeiçoamento. Ele deixou de ser apenas um cantor, para se tornar um artista mais completo, capaz de transitar por diferentes nuances musicais e expressar sua verdade de formas inovadoras. Essas colaborações resultaram em novos lançamentos, videoclipes profissionais e uma ampliação de seu alcance. Aquele cantor estava provando que era possível trilhar um caminho alternativo para o sucesso. Um caminho onde o controle da sua arte estava em suas próprias mãos. E assim começou um processo intenso de reinvenção. Primeiro, ele percebeu que sua paixão pela música gospel não precisava estar restrita aos formatos tradicionais. O jovem que saiu do palco com a cabeça baixa agora lotava igrejas, acumulava milhões de visualizações em seus clipes e inspirava uma legião de fãs com sua jornada. O não público foi, paradoxalmente, a melhor coisa que poderia ter acontecido, forçando-o a buscar uma força interior e uma criatividade que talvez ele não soubesse que possuía. Ele transformou a rejeição em um enredo de vida que hoje ressoa profundamente com seu público, mostrando que a verdadeira vitória nem sempre está no aplauso imediato, mas na capacidade de se reerguer e reescrever sua própria história. Ele não esperou por outra chance nos festivais. Ele construiu seu próprio palco, e a música do cantor começou a tocar em algumas rádios menores. Era um sucesso diferente, orgânico. Você sente que nasceu para louvar? O Senhor ouviu o seu clamor e está enviando uma oportunidade única. O Festival Caça-Talentos da Rádio Maranata Missionária e da gravadora SN Produções. Uma porta se abre para quem tem um coração disposto a adorar. Em breve, esse mover de Deus estará bem perto de você. Fique atento. Prepare-se. Deus tem algo lindo reservado para a sua vida. Não perca essa bênção. Construído de baixo para cima, sem o glamour imediato dos festivais, mas com uma solidez inegável. Ele foi convidado para pequenas agendas, que rapidamente se tornaram eventos com público crescente. As pessoas queriam vê-lo, queriam ouvir sua mensagem, queriam sentir a emoção que sua voz transmitia. Começou de forma humilde, postando vídeos caseiros de canções autorais. No início, as visualizações eram poucas, mas cada comentário, cada compartilhamento, funcionava como uma dose de ânimo. Ele era persistente, consistente e, acima de tudo, autêntico. A comunidade de fiéis e fãs de música gospel percebia algo diferente no rapaz. Ele começou a explorar novas sonoridades, misturando elementos da música popular brasileira com a profundidade das mensagens de fé. Não era uma mudança de essência, mas uma expansão de sua arte. Ele mergulhou de cabeça nos estudos. A grande jogada, e onde a maioria dos artistas rejeitados se perdem, foi a aposta dele. Plataformas digitais. Os primeiros sinais de sucesso vieram discretamente. Uma canção autoral que ele publicou começou a ser compartilhada em grupos de WhatsApp. Parcerias estratégicas também foram cruciais. Ele se conectou com outros músicos e produtores independentes que viram o potencial em sua autenticidade e em sua história de superação. O contraste com o passado era gritante. Hoje, a história deste cantor é uma prova viva de que a rejeição pode ser o ponto de partida para algo extraordinário. O jovem que sentiu o gosto amargo de um não em rede nacional agora colhe os frutos de uma carreira construída com resiliência
e autenticidade. Seus canais nas plataformas digitais somam milhões de seguidores e visualizações. Vídeos de suas performances e clipes oficiais ultrapassam a marca de dezenas de milhões de reproduções. Um feito que muitos artistas com o apoio de grandes gravadoras ainda buscam. A prova social é inegável. De um jovem à beira da desistência, ele se tornou um exemplo de que o talento, quando aliado à determinação, encontra seu caminho. Não importa as portas que se fechem. Sua música, agora, carrega não apenas a unção espiritual, mas também a vivência de quem superou adversidades, ressoando com qualquer um que já tenha enfrentado um revés e precisado de forças para seguir em frente. A mensagem é clara. O verdadeiro fracasso não é cair, mas sim não se levantar. Ele lota igrejas por todo o Brasil, levando sua mensagem de fé e superação para públicos que se identificam profundamente com sua trajetória. Sua jornada o levou muito além do que ele poderia imaginar ao pisar naquele palco. Ele fala abertamente sobre a experiência, não com ressentimento, mas com a sabedoria de quem transformou um obstáculo em trampolim. Aquele não doeu na hora, claro. Ele costuma dizer em entrevistas, mas foi o que me fez buscar minha verdadeira voz, meu próprio caminho. Eu entendi que o palco não se resume a um único lugar, mas sim ao lugar onde seu coração pode cantar livremente. Ele sempre reforça que a fé e a persistência foram suas maiores aliadas, mantendo-o firme quando a vontade de desistir era grande. Atualmente, ele não apenas é um nome reconhecido no cenário da música gospel, mas também expandiu sua influência para outros gêneros. Para ele, aquele momento não é mais uma cicatriz, mas uma tatuagem. A virada dele é mais do que uma história de sucesso. É uma poderosa inspiração. A jornada deste cantor é um espelho para tantos sonhos que parecem se esvair diante de uma dificuldade. Começando com a coragem de subir em um palco de projeção nacional, passando pela dor da dispensa e a luta interna contra a desistência, até a sua virada inacreditável, através da reinvenção e da persistência nas plataformas digitais. A história dele nos ensina uma lição valiosa. Um não pontual, por mais doloroso que seja, nunca é o fim do caminho para aqueles que se recusam a parar de acreditar em si mesmos e no seu propósito. Ele transformou a rejeição em combustível, e o que parecia um obstáculo intransponível tornou-se o degrau mais importante para o seu sucesso atual. Essa é a prova de que a resiliência não é apenas uma palavra bonita, é a força que te impulsiona quando tudo parece dizer para você parar. É a capacidade de transformar um revés em um novo começo, de encontrar a própria voz e o próprio palco, mesmo quando as portas tradicionais se fecham. A trajetória dele não é só sobre música, é sobre fé e superação, e a inabalável crença de que Você sente que nasceu para louvar? O Senhor ouviu o seu clamor e está enviando uma oportunidade única. O Festival Caça-Talentos da Rádio Maranata Missionária e da gravadora SN Produções. Uma porta se abre para quem tem um coração disposto a adorar. Em breve, esse mover de Deus estará bem perto de você. Fique atento. Prepare-se. Deus tem algo lindo reservado para a sua vida. Não perca essa bênção. Você conhece alguma outra história de virada tão inspiradora quanto a deste rapaz? Conta pra gente nos comentários. Com trabalho duro e perseverança é possível reescrever sua própria história, tornando-a ainda mais grandiosa do que a versão original. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma de nossas histórias de superação. E ative o sininho para ser notificado sempre que um novo vídeo for ao ar. E claro, compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que precisa de um empurrãozinho de motivação hoje. Juntos, podemos espalhar essa inspiração. Qual foi o não mais significativo que você já recebeu na vida? E como você o transformou? Se você se emocionou e se inspirou com essa jornada, não se esqueça de curtir este vídeo para que mais pessoas possam conhecer essa mensagem poderosa.